Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, eu recomendo que assista esta mensagem até o fim, pois creio que será uma bênção para a sua vida. E no final estarei orando por você. Então vamos à mensagem de hoje. O Monte da Honra e o Sacrifício Incondicional. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Na Bíblia, nenhum outro homem foi convidado pelo Senhor a honrá-lo com um sacrifício igual ao de Abraão. Ao subir o monte, Abraão não demonstrou um coração arrasado ou partido, mas o coração de um adorador disposto a honrar ao Senhor com um sacrifício incondicional. Nesta vida com Cristo, podemos passar também por certas exigências ao ser provado por Deus. Às vezes, Ele exigirá de nós sacrifícios pessoais e incondicionais de acordo com a sua perfeita vontade. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, em obediência a Deus, levanta pela manhã e vai em direção ao Monte da Honra, disposto a sacrificar Isaque de forma incondicional. Como cristão, devemos estar em posição de ouvir a Deus, pois isto exige de nós um relacionamento com Ele. Abraão tinha um relacionamento com Deus, porém ainda não era perfeito, mas ele conhecia o Senhor. E por isso obedeceu à exigência de Deus para subir o Monte da Honra e sacrificar incondicionalmente seu filho Isaque. Abraão ouviu a voz do Senhor e tomou a decisão correta para honrá-lo. Deus está à procura de pessoas que querem estar em um relacionamento profundo e íntimo com Ele ao ponto de honrá-lo acima de tudo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se você está disposto a adorar e honrar a Deus, você não irá se decepcionar. Mas isso exige uma revelação. Deus revelou seu plano para a vida de Abraão. Esta era uma parte necessária do processo, pois ninguém pode conhecer a mente de Deus até que seja revelado por ele. Deus dá suas ordens a Abraão. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. O filho de Abraão, Ismael, já tinha sido mandado embora. Agora vem a ordem de levar também Isaque. Abraão estava diante de uma situação muito difícil. Todas as suas esperanças, seus sonhos e seus planos estavam em Isaque. Em outras palavras, Deus estava pedindo tudo o que Abraão possuía. Deus não quer nada menos do que tudo, pois Ele é o Criador de tudo o que há nos céus, na terra e nos mares. Deus foi muito preciso sobre o que Abraão deveria fazer. Quando Deus fala, Ele pode não revelar todos os detalhes do seu plano, mas o próximo passo sempre será bem claro. Entretanto, a fé sabe que o caminho de Deus sempre leva ao que é bom para nós e para a glória dele. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quando observamos Abraão levando o que o Senhor ordenou, vemos um homem que estava completamente disposto a subir o Monte da Honra para sacrificar incondicionalmente. Ao ver o monte, Abraão não perdeu tempo, mas pegou tudo o que ele precisava para fazer o que Deus havia ordenado. Havia uma urgência nas ordens de Deus. No momento que Ele chama, é o momento em que você deve agir. A negligência tem causado a ruína de muitos que foram chamados pelo Senhor, mas não o corresponderam. Portanto, se somos chamados por Deus, ou se há algo que vamos fazer para Ele, estejamos em prontidão para fazer o melhor e com excelência. Abraão decidiu fazer o sacrifício sem questionar, mesmo sabendo que Isaque era o futuro dele.
Deus queria Isaac de volta, e isso para Abraão era algo muito duro e difícil, mas pela fé ele estava disposto a obedecer a Deus e honrá-lo. Esta é a chave para a vitória espiritual sólida. Somos chamados a andar pela fé. Deus nos ajude a subir o monte da honra, mesmo quando não estamos entendendo nada, mesmo quando suas exigências não fazem nenhum sentido para nós. Ainda assim obedeceremos pela fé incondicionalmente, sem questioná-lo. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão estava com seu coração preparado. Ele sabia por que deveria subir o monte, pois seu filho amado seria oferecido a Deus. Portanto, Abraão olhou para o pedido de Deus como um serviço de adoração. Ele reconheceu Deus como digno de receber tudo de maneira incondicional. Abraão sabia que Deus honra a sua palavra. Observe sua declaração de fé. Havendo adorado, tornaremos a vós. Este é o lugar de honra onde Deus quer nos fazer chegar. Ele quer que você e eu estejamos onde ninguém ou nenhuma outra coisa seja mais importante para nós do que Ele. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A decisão de Abraão foi totalmente pessoal. Portanto, Abraão pessoalmente colocou a lenha sobre Isaque. Ele pessoalmente tomou o fogo e o cutelo. E pessoalmente tomou o caminho correto. Para Abraão, este foi um caso de esforço pessoal e sacrifício. E você, está pessoalmente disposto a honrar a Deus e se envolver em sua obra? Deus tem um plano perfeito, precioso para a sua vida, mas só com a sua participação ele será realizado. Abraão obedeceu à ordem de Deus, porque acreditava que Deus proverá para si o cordeiro. Isso expressa a fé de Abraão para subir o monte da honra e sacrificar incondicionalmente em absoluta rendição. Abraão e Isaque chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e o olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Enquanto Abraão e Isaque subiam ao monte, um carneiro estava chegando do outro lado do monte. O nosso Deus ainda é Jeová Jirê. Quando fazemos o que Deus manda, Ele proverá tudo o que precisamos, porque Deus é o Jeová Jirê. Abraão, pela fé, honrou a Deus. E Deus, por sua vez, honrou a fé de Abraão. O Senhor quer honrá-lo também. Deus não quer seu Isaque, Ele quer você. Existe alguma coisa em sua vida que você não está disposto a entregá-lo? Deus pôs à prova a Abraão, para que pudesse ver o que estava em seu coração. Abraão passou pela prova e foi grandemente abençoado com promessas e provisões. Aleluia! Se você realmente quer o melhor de Deus, então você também deve colocá-lo em primeiro lugar. Então vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, Tu te revelaste ao teu servo Abraão com o nome de Jeová Jirê. O Senhor proverá. Nesta mensagem observamos, Senhor, a prova que Tu fizeste ao teu servo Abraão, a qual ele pela fé correspondeu o teu pedido, nos dando um grande exemplo de fé e de um verdadeiro servo de Deus. Assim também, meu Deus, eu creio que neste momento o Senhor está falando ao nosso coração. Portanto, que o Senhor nos dê graça para que possamos, pela fé, também corresponder ao teu chamado de colocar o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar, para te adorar, honrar e te servir, Senhor. É o que te pedimos em o nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém.